Eu quero que os irmãos reabram, né, suas Bíblias. Nós vamos terminar o capítulo 19 e adentrar um dos capítulos mais fáceis e simples do Apocalipse, que é o capítulo 20, né? Só que não. Mas vamos terminar o 19. Acompanhe comigo esse último slide aí, por favor, esse que está na parede. Eles se alegram porque o Senhor reina, ou seja, o venha o teu reino da oração do Senhor, finalmente se concretizou para sempre. Eles também se alegram por ter chegado a hora do casamento, foi onde eu falei que a Escritura começa com o casamento, ela termina com o casamento entre a igreja e o seu noivo, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. E essa a imagem do casamento, ela permeia a Bíblia inteira. Por exemplo, Israel. Deus disse que era casado com Israel, é a noiva do Senhor. Como Isaías 54, 5. Você pode abrir Isaías 54, versículo 5? Nós não vamos ler todos esses textos, senão nós não conseguiríamos chegar ao final. Capítulo 19, essa segunda parte do capítulo 19, é fantástica, do versículo 11 até o versículo 21, nós leremos já. Isaías 54, 5. O que é que diz a Escritura? Quem é que pode ler para mim? Reverendo, por favor. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Nunca foi oculto, nunca ficou escondido para ninguém que Deus chamava Israel de noiva, de esposa. E do mesmo modo, no Novo Testamento, nunca ficou escondido de ninguém que essa aliança é a aliança mais forte. Assim como a aliança entre um homem e uma mulher, existe esse princípio de aliança entre Deus e o seu povo, e Deus chamava no Antigo Testamento Israel de esposa, chamava de noiva. No Novo Testamento, a igreja é a noiva do Senhor. Aqui, no capítulo 19, existe um convite para as bodas. No Novo Testamento, Paulo fala de Jesus como noivo. E a preocupação de Paulo, irmãos, como nós vemos na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, era apresentar a igreja como santa, pura ao Senhor. A preocupação dele como apóstolo não era apenas espalhar o evangelho de qualquer modo, não era essa a sua preocupação, mas que a igreja fosse encontrada limpa para se encontrar com Deus. Em teologia, a gente estuda algo referente a igrejas mais puras, igrejas menos puras, igrejas que se resguardam mais doutrinariamente, igrejas que se resguardam menos doutrinariamente. Nossa função primordial como pastores, e aqui falando sobre nossa função pastoral, por exemplo, a minha, do pastor Marcos, e a do dos conselhos, né, das igrejas, é fazer com que a igreja não apenas aprenda doutrina, não é algo somente intelectivo, mas que a igreja aprenda a doutrina e viva em santidade, que a igreja caminhe em pureza, se purificando cada vez mais. Como o apóstolo Paulo utiliza, de novo, citando o texto de Romanos capítulo 12, transformando-se pela renovação da mente. Isso através de constância na pregação, constância na oração e no andar com o Senhor.
Então, ela aqui, a noiva, aqui no final dessa primeira parte do capítulo 19, ela recebe roupa de linho fino, brilhante, puro. Agora já não há mais mácula na igreja, e o casamento, outrora impossível. Por que o casamento era outrora impossível? Simples. Não havia a pureza necessária para o casamento. Agora há. Agora há a santidade necessária da igreja para poder se casar com o seu noivo. Então, esse casamento, outrora impossível, torna-se realidade. Tá bom? No parte 4, o anjo ordena a João que escreva uma sentença espiritualmente magnífica. Qual é a sentença? Bem-aventurados, né, ou felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Esses convidados, eles também são a igreja. Esses convidados não são convidados só para olhar o casamento. Os convidados, eles são a própria noiva. Todos aqueles que fazem parte da igreja são de fato igreja do Senhor. Eles são tanto convidados como a própria noiva. Então, diante do mensageiro, João se prostra. Isso é o que nós vemos aqui no versículo 10. Comete um flagrante pecado, ele é repreendido prontamente pelo anjo, tá? Pecado que se repetirá no capítulo 22, versículos 8 e 9. Aqui não tem muito o que a gente ficar conjecturando. De dizer, não, João, ele pensou que era Jesus. Para tudo há pessoas que conjecturam, né? Há estudiosos que dizem, não, ele pensou que era isso, não, ele pensou que era aquilo outro. O fato está escrito que ele se prostrou diante do anjo para adoração e o anjo mandou ele ficar de pé. Não tem o que a gente fazer com isso, tá? O anjo não é digno de adoração. Israel nunca adorou anjos. Eles sempre tiveram os anjos como ministros de Deus, inclusive ministros que vinham ministrar para o bem do povo de Deus, mas o povo de Deus nunca os adorou. O povo de Deus sempre foi um adorador monoteísta. Olhava-se para o Senhor, adorava-se somente o Senhor, e tinha-se todos esses outros seres celestiais como criaturas ministradoras do bem. Está escrito em Hebreus, não está escrito apenas em Hebreus, mas de forma inspirada está escrito em Hebreus capítulo 1, versículos 14 e 15 em diante, até antes, onde diz, olha, os anjos são ministradores que Deus envia para o bem do seu povo, né, em favor da sua igreja. Tá lá escrito. O Israel, ali, pouco antes do Senhor Jesus nascer, dentro da literatura rabínica, tá, que são literaturas não estão incluídas na Bíblia, obviamente, nós temos referências a anjos, a seres poderosos, mas eles nunca foram adorados, eram sempre tratados como criaturas e ponto. Então não tem para onde a gente correr aqui e tentar dizer, não, João vem de uma tradição. Eu estou dizendo isso porque há estudiosos que dizem isso, João vem de uma tradição que via os anjos como dignos de adorar. Não, que história é essa? Nunca aconteceu isso. Tá? Então nós temos um deslize do apóstolo. O que João deve fazer é reconhecer o anjo como um servo, assim como todos os crentes, os que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Isto significa que o testemunho da igreja, o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o testemunho
Provavelmente esse de, que seria um genitivo, né, o testemunho dele, não é o testemunho que Jesus deu. Apesar de alguns dizerem, não, é o testemunho que Jesus deu até a morte. Ele foi a testemunha fiel. E, obviamente, o Apocalipse fala de Jesus como a testemunha fiel mesmo, fiel e verdadeiro. Mas aqui é o testemunho que a igreja dá acerca de Jesus. Tanto o testemunho proclamado, como o testemunho no sentido de ser martirizada, até morrer. Como o Senhor Jesus disse, olha, aquele que quiser ser meu discípulo, né, aquele que quiser vir após mim, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Está tudo conectado, está em Marcos capítulo 8, isso está em Lucas capítulo 14, está em Mateus capítulo 16 e por aí vai. Tá bom? Então, vejamos mais, acompanhem comigo. Isto significa que o testemunho da igreja é de, ou sobre Jesus. A igreja não está autorizada a testemunhar sobre nenhum outro, senão sobre Jesus. E esse testemunho é o espírito de profecia. Vou apelar de novo para Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo, ele vem para dar poder à igreja, para que a igreja fale sobre Jesus. A igreja tem uma mensagem, a mensagem é Jesus, a mensagem da igreja não é a igreja. Olhem para nós, como nós somos lindos, tá? Como nós somos um povo fantástico. Não, o mundo olha para nós e não vê nada de lindo, nem nada de fantástico. E a nossa mensagem não é sobre nós mesmos, é sobre alguém. O professor Led, eu cito ele aí, diz que todo testemunho da pessoa e da obra redentora de Jesus tem de ter sua fonte no espírito da profecia. Por conseguinte, o verdadeiro espírito de profecia é o espírito que dá testemunho de Jesus somente. Ou seja, qual é o verdadeiro espírito da profecia? O verdadeiro espírito de profecia é aquele que testemunha a respeito de Jesus. Qualquer testemunho que misture alguma coisa, que misture Jesus com outra coisa, que acrescente alguma coisa ao testemunho de Jesus, ou que diminua, você precisa de Jesus e o quê? Você não é o espírito da profecia. Você não precisa tanto assim de Jesus, você só precisa 70%. O resto, você não é o espírito da profecia. Qualquer coisa que se aumente, qualquer coisa que se diminua sobre esse testemunho, então você e eu e a igreja devem reconhecer como um falso espírito da profecia. Não é o Espírito Santo e não é aquilo que Jesus ordenou que fosse feito. Agora vamos dos versículos 11 até o 21. Tá? Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21. Eu vou pedir ao nosso irmão Ricardo para fazer essa leitura para a gente. Você pode vir até aqui, cara. Do versículo 11 até o versículo 21. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo na sua cabeça. Há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro.
Sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu o anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aqueles que estavam montados no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquela que estava montada no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Agora sim, aqui é a vitória, a grande vitória do Cordeiro, do Senhor. E João, ele já chama Jesus, já dá o nome, o mesmo nome que ele usa no Evangelho, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então agora ele vê o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E ele julga e peleja com justiça, ou seja, ele batalha, ele guerreia com justiça. O que é que significava isso para o povo que estava passando por grandes dificuldades, perseguição, tinham tido seus bens retirados, espoliados, pessoas que tinham perdido esposa e filhos, estavam ali à beira da perseguição, da opressão, da morte. Porque João escreve o Apocalipse, em primeira instância, para essas 7 igrejas que estão ali nos capítulos 2 e 3. Então, quando ele escreve isso, essas pessoas leem que, na verdade, existe um rei que é muito mais poderoso que César, é muito mais poderoso que o Império Romano. Na verdade, ele é muito mais poderoso que os poderes que estão por detrás do Império Romano. Não só do Império, mas os poderes, os verdadeiros poderes que estão por detrás do Império Romano. Essas pessoas dessas igrejas deveriam ter ficado assim, eufóricas por conta disso. Eu vou passar aqui o slide para você ver o seguinte. Entramos na segunda parte do capítulo 19 e ela trata da segunda vinda do Senhor. Em sua visão, João vê o céu aberto, como no capítulo 4, mas dessa vez não é ele quem sobe, porque no capítulo 4, João se vê em espírito e uma voz diz: sobe, e ele em espírito vai. Até lá. E ele tem visões, né, de Deus. Aqui é o contrário, agora ele vê o céu aberto e ele não sobe, alguém está descendo. O professor G.K. Bill, esse Bill aí, ele resume essa sessão dizendo que aqui Cristo revelará a sua soberania e fidelidade. Por que é que ele é fiel e verdadeiro? Por que é que ele é chamado aqui de aquele que é fiel e verdadeiro? Porque ele está cumprindo aquilo que ele prometeu. Ele é digno de completa confiança, porque ele falou e agora ele está fazendo, ele está vindo, voltando para reinar pelos séculos dos séculos. Lembrando que João está tendo uma visão. O Senhor Jesus disse como ele apareceria. Ele disse: olha, o Filho do Homem vai voltar nas nuvens dos céus. Todo olho verá, todo joelho
vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. João nos dá uma visão de que isso será como se Jesus estivesse preparado para uma batalha. Mas vocês vão perceber aqui de novo, quando a gente chegar ao versículo propício, que não tem batalha nenhuma, tá? Não tem guerra. Jesus não veio para desembainhar a espada e passar a espada no pescoço dos seus inimigos, tá? Não existe guerra contra Deus. Aqui eu falei no início, acho que nas primeiras preleções, que o pessoal está nos Facebooks da vida aí, com aquela figurinha de Jesus de um lado, Satanás do outro, pegando queda de braço. Não sei se vocês já viram. Se vocês têm isso, apaguem, tá? Não mandem para ninguém, porque isso é no mínimo pecado, isso é uma vergonha. Jesus não está pegando queda de braço com ninguém, tá? Jesus é Deus, Satanás é uma criatura. Mas João, ele vê Jesus como alguém que que é vencedor, preparado para a guerra. Porque, como era a imagem que as pessoas tinham do imperador romano quando tinha vencido, né, uma batalha ou entrava numa guerra para vencer? Ele vinha lá de armadura, com espada, né, com capacete, no cavalo, e todos os soldados vindo de trás, e ele desembainhando a espada. O que João está dizendo aqui, pelo Espírito Santo, esse rei de verdade é o Cristo, é Jesus Cristo, é o Verbo de Deus. Não temam César. Se você tiver de temer alguém, tema ao Senhor Jesus, não ao Império Romano, nem a cultura satânica na qual nós vivemos hoje no século 21, no ano 2022, mas temam ao Senhor. Então, Cristo, aqui ele vem, revelará a sua soberania, revelará a sua fidelidade, porque ele vai cumprir as promessas ao punir os ex-aliados da Babilônia para vindicar o seu povo. Quem desce está montado num cavalo branco. Ficou pequena a letra, mas os irmãos conseguem ver. Tá? Um sinônimo de quem é vitorioso numa guerra. Os romanos, eles reconheceriam muito bem o que João queria dizer. Pois aqui nós ficamos sabendo que César não é Senhor. E por que aqui os cristãos eram mortos, jogados às feras, queimados vivos? Disse eu também em preleções anteriores. O que era que o Império Romano queria dos cristãos? Simples, eles queriam 3 palavras só: César é Senhor. Pronto, só isso que eles queriam. Que os cristãos dissessem isso: César é Senhor. É uma frase simples de dizer, né? Só que os cristãos não diziam. Os cristãos diziam: Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus era o motivo não tão simples assim, porque nós entendemos o que isso implica espiritualmente, e eles também entendiam que dizer César é Senhor era negar o senhorio absoluto de Jesus. Negando isso, você estaria aceitando não apenas o Império Romano, não apenas a autoridade de César, como o que estava por detrás da autoridade de César. E o que era que estava por detrás da autoridade de César do Império Romano? A autoridade da besta, do anticristo, de Satanás. Do mesmo modo, hoje, quando nós negamos o senhorio de Jesus, em qualquer área, o que é que nós estamos fazendo? Aceitando a autoridade de Satanás, tendo na nossa mente os valores da prostituta, né, da Babilônia, da mãe
das prostitutas, das abominações da terra. Então, quando nós negamos isso de qualquer maneira, nós estamos aceitando um governo do anticristo. Ele tem, dentre tantos outros, né, nomes. Olha aqui comigo, por favor, o versículo. Para quem não estava aqui, eu vou explicar algumas coisas de novo. Olha, os seus olhos são chama de fogo. Significa que Jesus não apenas tudo vê, não apenas que ele tudo sabe, mas que ele julga. Tá? São olhos penetrantes e de julgamento, como um ourives que toma uma aliança e, para ver a pureza do ouro, o que é que ele faz? Joga fogo na aliança, ou no brinco, ou no colar, e ele vai separar o refúgio daquilo que é verdadeiramente precioso. Então não tem como esconder isso, não tem como se esconder dos olhos do Senhor. Na sua cabeça há muitos diademas, tá? A palavra não é coroa mesmo, mas é diademas, que era aquilo que César usava. César geralmente nunca usava coroa. Ele usava aquele diadema que eram mais como folhas de louro. Então, aqui diz que na cabeça do Senhor Jesus há muitos diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Tá? Isso aqui é tema para muito tempo, mas significa, o que é nome? Assim, significa dizer que só Jesus conhece verdadeiramente quem ele é. Ele está muito acima do que nós podemos dizer a respeito dele. Nome não é como nós entendemos nome hoje. Lembro que a mãe do Eliabe, eu acho que vocês conhecem o Eliabe, irmão do presbítero Efraim. O Eliabe está por aqui pelo Juazeiro, ele é professor na URCA, não é? Tecladista e tudo, pianista, tecladista também. A dona Milka, mãe dele, trabalhando em escola assim, durante a vida toda, disse que encontrou um aluno cujo nome era Fábio Júnior, nome do menino. E foi ter uma reunião de pais e mestres, lá, né, pais. E chega o pai do Fábio Júnior, e ela trata o homem por seu Fábio, é óbvio, né? O nome do menino era Fábio Júnior. Só que o nome do pai não era Fábio de jeito nenhum, nem lembro o nome. Seu Fábio? Não, meu nome não é Fábio, mas seu filho não é Fábio Júnior? Não, mas é por causa do cantor, né? Mas isso é comum entre nós. A gente acha um nome bonito e coloca. Mas isso não acontecia no Antigo Oriente Próximo. Tá? Nessas culturas mais antigas, o nome tinha a ver com a pessoa. O nome, por exemplo, Abrão. Mas aí, pelo que Deus vai fazer com ele, aqui eu não estou falando só da cultura israelita antiga, não. A cultura do Antigo Oriente Próximo, ou seja, de toda a Palestina, de todas aquelas regiões ali, as pessoas davam nomes mais de acordo com a personalidade, ou como a criança tinha nascido. Por exemplo, o nome Ruben, né, da tribo de Ruben, Reuven, que em hebraico é Reuven. O que é isso? Vejo um filho. Tá? É esquisito, né? Não tinha ultrassonografia, muito menos em 3D, então não dá para saber se era menino ou menina. Estava ali a criança saindo, aí quando saía, né, via o pintinho e dizia: eita, filho, né, um menino. Então, Reuven, estou vendo um menino. Estou vendo um menino. Ruben. Então, tinha a ver com o nascimento ali da criatura, né?
veio com o nascimento. Jesus. O anjo disse: e você porá o nome do menino de Jesus. E ele ainda explica: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como é a palavra Jesus no original? Yeshua, que é do verbo Yashá, que significa salvar. Então, o nome do menino é Deus salva. Porque o que é que ele veio fazer? Salvar. Então, tem a ver com o que ele vai fazer, ou como ele nasceu. É diferente de Fábio Júnior. Né? É completamente diferente. Por isso que aqui nós temos o Senhor Jesus com um nome que só Ele mesmo conhece, porque só Ele mesmo se conhece. Só Deus mesmo se conhece. Ele se conhece profundamente, e Ele é o único ser que pode se conhecer profundamente. Nós não podemos conhecer Deus profundamente. Mas na glória nós vamos... Não. Você não vai conhecê-lo profundamente. Porque na glória, como a gente chama, você vai continuar sendo criatura. E Deus vai continuar sendo o Criador. Se você conhecer o Criador como o Criador se conhece, você tem que virar uma espécie de quarta pessoa da Trindade. Aí tá ruim porque deixa de ser Trindade, né? É um nome que ele só conhece, que só ele mesmo conhece, e que só ele mesmo vai conhecer mesmo. Tá? Por isso que Jesus tem muitos apelidos, alcunhas, né, na Bíblia. A gente tem um monte de apelido para Deus. Deus foi dando apelidos para Ele mesmo durante a história da redenção. Como é seu nome? Senhor. Tá? E o outro? Adonai Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. E depois, Shalom. O Senhor é paz. Mas não é o nome dele, são apelidos dele. Tá? E tem mais nome? Tem, um monte. Verbo. Tá? Fiel. Eu sou o Amém. Por quê? Por que o Senhor tem tanto nome assim? Porque não dá para dizer quem é que eu sou. Mas e se o Senhor me disser quem é que eu sou? Sei lá, se seu cérebro explode, se você deixa de existir. Não tem como eu dizer. Só eu me conheço mesmo. Não tem. É só a Trindade. A gente chama isso de pericorese, mas deixa esse negócio. É um nome complicado, né? São as relações intratrinitarianas. O Pai conhece o Filho, que conhece o Espírito, e o Espírito conhece os dois, e os dois estão com o Espírito. Então a gente chama isso de pericorese. Então não dá, gente. Aqui é o seguinte: Ele se conhece, tá? E nós vamos ter que conviver com isso. E mais, versículo 13: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Tá aí mais um nome que João já tinha usado, ou Palavra de Deus, tá bom? E por que é que o manto dele estava tingido com sangue? Duas interpretações: ou era o sangue dele, por conta da sua obra, ou a interpretação que é mais pertinente. Qual é? O sangue dos seus inimigos. Ou seja, ele está manchado com o sangue dos seus inimigos. A gente chega já lá. Vamos continuar a leitura.
Ficamos sabendo que César não é senhor, nem o dragão, mas o leão cordeiro. Ele tem, dentre tantos outros, o nome fiel e verdadeiro, ou seja, ele cumpre o que dele se espera nas páginas do Antigo Testamento e cumpre o que ele mesmo diz sobre si mesmo e sobre como se daria a sua própria vitória. Ele é em tudo confiável, ele é em tudo veraz. Outra característica é que ele luta com justiça, enquanto a falsa trindade, sobre a qual eu falei ontem, a falsa trindade, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a imitação. Enquanto a falsa trindade luta com engano, ele luta com justiça. Ele é um guerreiro vencedor e o seu manto está salpicado de sangue, pois, a despeito de vir com uma hoste celeste, ou seja, ele vem cheio de soldados atrás, ele não precisa dessa hoste celeste, pois guerreou sozinho e venceu sozinho. Olha o texto para você ter ideia. Aqui. Versículo 14. Quando ele vem, ele está com um manto tinto de sangue. Mas o versículo 14 diz assim: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, o exército santo que vem acompanhando esse que é santo, ele vem na frente, seus exércitos atrás. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. De novo, Salmo 2 aqui. E pessoalmente, sem a ajuda de ninguém, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. De onde é que vem isso? Tá? Por favor, vamos abrir Isaías. Eu costumo dizer à minha esposa: amor, eu nunca fiz uma tatuagem na vida, mas se eu tivesse de fazer uma, eu colocaria Isaías 63, de 1 a 9, nas minhas costas, em hebraico. Sim. Tá? Isaías 63, os 9 primeiros versículos, porque, coisa linda. Eu vou pedir para o pastor Marcos Aurélio fazer a leitura. Quem é este que vem de Edom e de Bósra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu, que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas, porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar. O lagar eu o pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. O seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Até o 9? Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Não, deu 6, tá bom. Então okay. Aí, tá. Na minha ira. Irmãos, viram aí esse texto pesado, né? Assim, eu venho e eu estava pisando uvas no lagar, só que não era bem uva, era gente. Eu vim, eu pisei os meus inimigos. Eu olhei para um lado, para o outro, não tinha ninguém que me ajudasse, então eu pisei sozinho. Eu mesmo venci sozinho. Ele
pisa os seus inimigos, sai sangue para tudo que é lado. Ele é completamente diferente do Jesus que é pregado de novo, eu vou chamar de igreja por educação, nesses lugares aí, tá? Nesses cantos. Tá? Aqui já não tem muito a ver com o que João vira quando andava com o Senhor Jesus. Aqui já é uma ideia realmente de vingança. Ele está cheio de ira. Ele diz: eu pisei em todos os meus inimigos, o sangue jorrou para cima, e está aqui minha roupa manchada. Por que é que sua roupa está manchada? Né? Tem a pergunta aqui. Por que é que sua roupa está toda manchada? Porque eu estava ali pisando as uvas, tá? No lagar da minha ira. Vocês conhecem, sabem o que é um lagar? Já viram um lagar para se pisar uvas? Tá? O lagar era feito de pedra, assim, um pouco alto. Você colocava as uvas, a pessoa entra. Ainda hoje é feito assim em muitos países ali no Oriente Médio. Então os homens subiam assim um pouco as vestes e descalços eles começam a pisar a uva, né? Começam a pisar as uvas, pisam, e tem um caninho ali, um furinho no lagar e um balde embaixo, e ali o suco da uva vai caindo. Então essa é a ideia. Jesus está dizendo: bem, eu pus todos os meus inimigos aqui e eu estou pisando, e o sangue está subindo, e assim, uau, minha roupa está suja, né? Porque foi o dia da minha vingança. Já viram pregações sobre isso? Não, a gente vê pregações assim: Jesus é tão lindinho, fofinho, tá? Me pega no braço, Senhor, tá? Menina, tá? Me joga para cima como uma criança e tal, me dá uns cheiros. Eu fico doente com esse negócio. Parece que o pessoal não tem Bíblia, não lê. Assim, Bíblia tem, mas não lê. Tá? Mas com a espada da sua boca, ou seja, com autoridade para julgar e condenar, ele fere seus inimigos, domina todas as nações, pois são dele. As nações todas são dele. Inclusive ele recebe essas nações como herança no Salmo 2. No meu livro, que alguns de vocês já adquiriram, o último capítulo é sobre o Salmo 2. Ele é um salmo real também, porque o Senhor Deus, o Pai, diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Tá. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E aí diz, a partir do portanto foram derrotados todos os inimigos, sem acepção. Veja a lista. Capítulo 19. A partir do versículo 17. Então vi um anjo posto de pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que vocês comam carne de reis. Ou seja, esse pessoal aqui está insepulto. Eles foram derrotados pelo Cordeiro, não foram enterrados, e isso, na cultura, principalmente na cultura israelita, na lei de Moisés, você tinha que enterrar os mortos. Não enterrar era um sinal de maldição terrível. Significa que aquela pessoa era tão maldita, que ela não merecia sequer ser enterrada. Ela merecia ser jogada aos cães. Ela merecia ficar ali exposta para que os urubus viessem e comessem a carne dela.
Então, aqui nós temos o Senhor vencendo todos os seus inimigos, e essas pessoas, elas são malditas, elas não são coitadas, elas são inimigas de Deus. Por isso, passa esse anjo gritando e convidando as pessoas para um banquete, convidando os animais, na verdade, para um banquete. E o que é que nós temos de prato principal? Está aí, carne de reis, de cavalos, carne das pessoas que se levantaram contra o Senhor. Comam carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de seus cavaleiros, de todos, carne de todos, de pessoas livres, de escravos, de pequenos, de grandes. Aqui não tem marxismo cultural não, tá, gente? Os pequenos e os pobres da terra. Porque você é pobre, então você é do Senhor. Não, você é pobre e maldito, tá? Você é rico e maldito, inimigo de Deus. Como último suspiro, eu quero que vocês vejam o versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados. Isso aqui era como se João voltasse agora. Você percebe que Jesus já venceu, mas existe aqui um último suspiro desses inimigos. Pelejaram contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. Aqui, só quem luta, apesar de Jesus vir com um exército, etc., lembrando que João está tendo uma visão, mas mesmo na visão dele, Jesus vindo com milhares e milhares e milhões de milhões, só quem luta é o Senhor. Aqui ele luta sozinho, ele vence sozinho, e ele faz tudo sozinho. Por isso que todos os cânticos são ao Senhor, a glória, a adoração, a honra, sons de graças. Tá? E lá no capítulo 17, 14 que nós lemos, né? Pelejaram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. É sempre Cordeiro. É um livro, Apocalipse, não é? É um livro absolutamente cristocêntrico, tá, gente? É fantástico. Vamos entrar no capítulo 20. Eu tenho o último, acho que eu tenho o último slide aqui, Como no último suspiro, a besta e seus asseclas ainda tentaram guerrear contra o Senhor, porém não há batalha. Interessante, no versículo 19, eles se reúnem para a batalha. No 20, eles estão derrotados. Tá? No versículo 20, acabou-se. Cadê a batalha, né? Não, a batalha do Armagedon e Gog e Magog, e vai ter uma batalha, vocês vão ver que vai haver uma batalha. Quem aqui assistiu os filmes Deixados para Trás? Aquele monte de filmes, né? Passou pela cabeça outra palavra, mas assim, aquele monte de filmes. Quem assistiu, né? Aquilo ali doutrinou uma geração de... Tinha gente que assistia aquilo como se fosse vamos fazer pipoca e vamos assistir como é que vai ser o fim do mundo. Né? Eita, que batalha grande. Então, me lembro, tem uma cena bonita, assim, Satanás preso, Jesus descendo, aí Satanás está lá e diz, Nazareno, aí cai o negócio em cima dele, jogado no inferno,
desce rodando lá. Tá, é uma cena bonita, assim, mas bíblico não é. João estava tendo uma visão. Quem fez os filmes, ali é uma série de livros, né? E depois os filmes foram feitos. A questão, irmãos, não é se fazer ficção. Pode se fazer ficção, tá? Sei lá, Steven Spielberg olha para cá e tem umas ideias muito legais, né? E se junta com George Lucas e faz um negócio muito... A questão são os cristãos serem doutrinados por isso aí e achar que vai ser daquele jeito. Aí, se os cristãos os cristãos, o povo que deveria saber que não é daquele jeito, não sabe, quanto mais quem não é cristão, o que é que não pensa que vai acontecer? Realmente vai acontecer uma coisa terrível. Então, ali, como último suspiro, a besta e seus asseclas ainda tentaram guerrear contra o Senhor, porém não há batalha, pois já, aí verso 20, se diz que a besta foi presa e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Quanto aos ímpios, seguidores da besta, os animais se banquetearam com eles. Osborne diz que aqui há o mesmo desprezo que foi demonstrado quando as duas testemunhas, lembra das duas testemunhas? Vieram, foram mortas e os seus corpos ficaram expostos ali ao sol. O que é que está acontecendo aqui? Deus está fazendo a mesma coisa que eles fizeram com a igreja, a representação da igreja ali. Então os corpos desses também vão ficar insepultos e agora os urubus vão fazer a festa. Tá? Mas não foram sepultados, está no capítulo 11, de 7 a 10. E esta era a humilhação máxima no mundo antigo. Eu coloquei o texto de 2 Reis 9, do 30 ao 37. Por quê? Quem é que morre assim lá em 2 Reis 9, do 30 ao 37? Jezabel. Tão maldita, que quando ela morre e ela desce, ela morre e as pessoas vão ver como é que elas estão, como é que o corpo dela está, não tem mais corpo, só tem as mãos dela. Os cachorros têm comido tudo, já, não tem mais nada. Maldita. Apocalipse capítulo 20, irmãos, o milênio. Vamos ler Apocalipse 20, por favor. Pedir o pastor Marcos para fazer essa leitura, irmãos. Atenção, capítulo 20, Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gogue e Magogue,
a fim de reuni-las para a batalha. O número desses é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém. Eu não preciso dizer aos irmãos que este é um dos capítulos, se não o capítulo mais disputado no Apocalipse, tá? Então, eu até coloco o seguinte, aqui no início, ó. Se o texto do livro de Apocalipse é considerado difícil de se entender, este capítulo, com certeza, é o Everest da dificuldade. E, como não há acordo em quase nada sobre este capítulo, e sim visões possíveis de interpretação, eu prefiro tratar de sua teologia dentro do escopo maior dos capítulos finais, que o tratar sozinho, como se ele fosse um capítulo estranho, um corpo estranho aí dentro do Apocalipse. Ele não é um corpo estranho. A visão que adotaremos é aquela que a gente já tem adotado, né? De que o milênio ele foi inaugurado após a morte e a ressurreição de Jesus. O que significa dizer que nós estamos vivendo o milênio. Não significa dizer que as perseguições à igreja, que alguns elementos do Apocalipse ainda não estão por vir. Estão sim. Pedir só aqui a cooperação dos pais para controlar um pouquinho aí os filhos, que a gente está prejudicando aqui a nossa audição. Então, papai e mamãe, estejam aí, se for necessário sair só um pouquinho, aí depois retornar, só para a gente poder aqui concentrar aqui a nossa audição. Se há um capítulo que precisa de concentração, vamos mudar lá em cima, né? Se há um capítulo que precisa de concentração, é esse. Mas nós não vamos fazer celeuma sobre esse capítulo, porque nós entendemos, por exemplo, nós acabamos de sair do capítulo 19, não foi? Acabamos de sair do capítulo 19. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Nós temos praticamente no capítulo 20 a mesma imagem aqui. O que é que João está fazendo? Ele não está reabrindo algo novo, não é uma novidade o que ele está dizendo. Ele está falando aqui, aprofundando a visão que ele já nos tem dado aqui. E como eu coloquei, como não há acordo em quase nada, há visões possíveis.
A visão que adotaremos é a de que o milênio foi inaugurado após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ao completar sua obra e vencer sozinho todas as forças que lhe eram ou que lhe são opostas, lhe eram no passado, lhe são opostas hoje, aquilo que vai se levantar contra Jesus no futuro, ele derrotará todas essas forças opostas. Jesus inaugurou seu reinado, né, e o milênio, que não durará 1000 anos literais, até porque João estava tendo uma visão. Não esqueçam disso, porque se vocês esquecerem que João estava tendo uma visão, então vocês realmente vão esperar Jesus descendo como se ele ainda fosse guerrear. Enquanto a própria imagem que Jesus dá para ele mesmo é que quando ele voltar, ele vai lançar os ímpios no inferno e vai reinar para sempre. A visão que o apóstolo Paulo nos dá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é que os nossos corpos vão ser glorificados num piscar de olhos. Tá? Eu estava conversando com algumas pessoas ontem aqui, enquanto a chuva fez com que nós parássemos, né, o estudo, e conversando com o presbítero Elias, com outros irmãos, dizendo: olha, isso que o apóstolo João nos conta de forma detalhada em suas visões, irmãos, isso pode acontecer num segundo. E ele está nos contando uma história longa, mas que pode ser assim. Porque é assim que a Escritura fala. Olha, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: o Senhor Jesus virá e com sopro de sua boca matará o maligno. Ponto final. Entendeu? Então, enquanto o apóstolo João está nos contando uma história longa das visões que ele teve, o apóstolo Paulo diz: ó, ele vence Satanás, joga no inferno e a gente reina com ele para sempre. Certo. E ambas as descrições são inspiradas pelo Espírito Santo. Uma de um modo, outra de outro modo. Então esse capítulo aqui não é para que a gente brigue sobre ele, para causar celeuma sobre ele. Veja até onde eu escrevi ali, por favor. Jesus Cristo, ao completar sua obra e vencer sozinho todas as forças que lhe eram ou são opostas, Jesus inaugura seu reinado e o milênio, que não durará 1000 anos literais, mas simbólicos. Lembremos-nos de que João está sob a mão do Senhor numa visão. Ao final do capítulo 19, Ao final do capítulo 19, somos apresentados ao juízo final. Agora, a partir do capítulo 20, nós voltamos ao início da nossa presente dispensação. Ou seja, para nossa interpretação, o capítulo 20 é um grande resumo de toda a história da redenção, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. Além disso, nós precisamos saber que este capítulo está relacionado à vida da igreja perseguida pelo Império Romano. Logo, essa mensagem faria sentido primeiro para aquelas 7 igrejas lá, dos capítulos 2 e 3. Eles tinham que retirar alguma coisa que desse para eles alento, vida, esperança. Quando a gente olha para o capítulo 20 e diz: não, isso aqui é uma coisa só para o futuro, então nós estamos dizendo assim, que João escreveu o capítulo 20 só para pessoas, sei lá, Jesus vai voltar no ano de 2425, então é só para quem está morando no ano 2424, porque até lá isso aqui não existe. Não. De novo. Então vi descer do céu um anjo,
Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo, que será exatamente quando ele será finalmente jogado no inferno. Aqui ainda não é o inferno. Ele foi preso por 1000 anos, num lugar. Preso não significa inativo. Eu só vou dizer a vocês que esse capítulo, aí, o capítulo 20, ele está dividido em a prisão de Satanás, versículos de 1 a 3, os santos com Cristo, versículos de 4 a 6, a derrota e o perecimento de Satanás, versículos de 7 a 10, e o último juízo, que está entre os versículos de 11 a 15. Tá? O professor G. Cabil resume o ensino do capítulo dizendo que o milênio é inaugurado durante a era da igreja, enquanto Deus limita os poderes sedutores de Satanás e os cristãos falecidos são vindicados e reinam no céu. O milênio é concluído por um ressurgimento do ataque sedutor de Satanás contra a igreja e pelo juízo final. Então, o milênio é inaugurado. Significa dizer o quê? Que nós já estamos passando pelo milênio? Segundo a visão idealista, sim. Mas Satanás não está preso, ele está solto. Depende do ponto de vista. Enquanto o evangelho é pregado, enquanto a igreja está aqui, e principalmente depois da vitória de Jesus, nós já vimos que Satanás foi lançado do céu para a terra. Lembra quando o Senhor Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, em outras traduções como uma estrela? Por quê? Jesus já tinha morrido ali, sido e ressuscitado? Não, mas ele já tinha vindo, o ministério dele já estava correndo ali. Ele manda os discípulos curarem os enfermos. Vão lá de 2 em 2, curem os enfermos e expulsem os demônios, etc. Eles voltam e dizem: Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Aí ele responde: olha, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Foi uma derrota de Satanás? Foi. Mas foi a última derrota? Não. Mas ali Satanás já sabe que para ele acabou. E depois que Jesus morre na cruz, sem pecados, na verdade com os nossos, não com os dele, que ele não tinha, mas quando ele morre e ressuscita, aí sim há a consciência completa do diabo de que ele está completamente derrotado. Então, desde esse dia até o dia de hoje, que nós estamos aqui, dia 17/4/2022, nós estamos vivendo um período de restrição da ação satânica. Reverendo, Pois talvez o quadro que o apóstolo Paulo apresenta aos Colossenses é bem gráfico com respeito a essa Vamos até vitória, lá? né? Aí o senhor lê. Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14 e 15. Vamos lá, irmãos. Nós vamos a Colossenses, capítulo 2, 13, 14 e 15. versículos 13, 14 e 15. Por favor, reverendo, o senhor pode... E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Versículo 15:
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Exatamente. Deixa eu resumir isso aqui numa sentença. Aqueles pelos quais Jesus morreu e pelos quais ele rasgou o escrito da dívida, Satanás não tem mais autoridade. Tem autoridade sobre a Babilônia, o sistema mundano, as pessoas mundanas, tudo que é abjeto, tudo que é tudo que é podre espiritualmente, fétido espiritualmente. Isso sim, Satanás tem autoridade. Mas sobre os salvos, os eleitos, a igreja, Satanás está amarrado, como nós costumamos chamar. Ele ser lançado aqui por 1000 anos não significa que ele está inativo, mas significa que ele tem poderes tolhidos, ele não tem o campo de ação que ele tinha antes, até porque ele não tem na sua vida. Ele tem essa autoridade sobre você que é crente, servo de Deus. Você está com medo de Satanás, ele pode tomar de conta da sua alma, da sua vida e fazer com que você... Não pode. Mas não pode. O problema é nós lermos... Volta para Apocalipse 20. O problema é nós lermos isso aqui de forma tão literal. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Irmãos, as nações. Até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto. Se você lê isso aqui de forma tão literal, da forma tão literal possível, você vai dizer, pronto, ele foi jogado dentro de um poço, está amarrado lá, e toda e qualquer ação dele está completamente restrita. Ele não pode se mexer, ele não pode falar, ele não pode fazer absolutamente nada. É uma leitura. É uma leitura. Você pode dizer, realmente, isso aqui vai acontecer e ele não, durante 1000 anos, ele vai ter poder zero. Outra leitura, tá, que você pode fazer é que ele está amarrado, está inativo, mas não está inativo. Está amarrado, mas não está inativo. Seus asseclas, demônios, a ideologia satânica da Babilônia ainda persiste e por detrás está o diabo. Veja o número 1 aí, eu acho que... não começou a numeração ainda, deixa-me ver aqui. Pois não, meu irmão. Vamos precisar de um mic. Pastor, esse entendimento do milênio instaurado, da restrição da atuação de Satanás contra a igreja do Senhor, vamos assim, tudo bem. Agora, como casar isso com a soltura de Satanás depois dos 1000 anos? Então, Satanás está com a sua atuação restrita e não pode atuar contra o povo de Deus, contra a igreja. Mas Satanás será solto e sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra. Aí a gente fala,
Quando a gente vê aqui os 4 cantos da terra, é como se fosse a sua inteireza, a sua totalidade. Verdade. Então, depois dos 1000 anos, Satanás terá autoridade contra a igreja? Jamais. E então, qual é o sentido dele estar preso e dele ser solto? Se ele preso, ele não tem autoridade e já está atuando no resto do mundo, nas nações ímpias, na Babilônia, ele está preso e atua lá. De alguma forma, toca na igreja, mas não vence, porque cristãos são mortos pela ação de Satanás, mas isso não é a vitória dele. Ele está tocando, mas, como dizia o slide, os salvos estão reinando no céu. Então, qual é o sentido de soltar? Se preso, ele está fazendo a mesma coisa. Tá. É o seguinte, Satanás preso, ele não está fazendo a mesma coisa de quando solto. Ele tem a sua autoridade restrita, tá? Ele tem a sua autoridade tolhida, como se... A gente sempre gosta de usar essa imagem, assim, um cachorro está amarrado, você tem um pitbull, aí ele está amarrado numa árvore. Tá? Ele está preso. Mas se a corda tiver 2 metros, 3 metros, então ele tem um campo de ação ali. Está preso? Tá. Mas se você ultrapassa a linha dos 2 metros, né, a corda tem 2 metros, não, eu vou ficar a 1,90 m, você vai ser mordido. Tá? Então, usa-se sempre essa imagem para isso. Nesse sentido, e eu vou continuar usando, nesse sentido, Satanás tem a sua ação lida. Mas lembre-se que a visão é idealístico-futurista, ou seja, no fim dos tempos, a perseguição contra a igreja vai aumentar, a igreja vai sofrer muito mais do que já sofre hoje, não apenas a igreja perseguida, por exemplo, na Coreia do Norte, que ali a gente sabe, a igreja perseguida em países muçulmanos, em muitos países da Ásia, mas haverá um período no qual a igreja sofrerá e o Senhor virá, que foi o que aconteceu no capítulo 19. Eu não quero que vocês desvinculem o capítulo 19 do 20, porque dentro do capítulo 19 já nos diz que ele foi atirado, ele foi vencido e foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Pega o capítulo 19 e entenda o capítulo 19 como, pelo menos os versículos 20 e 21, capítulo 19. Entende o 20 como uma ampliação daquilo que está acontecendo. Como se João tivesse pego os versículos 20 e 21 e tivesse colocado uma lupa em cima, tivesse dito, agora eu vou dizer o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é, Satanás tem ação tolhida durante esses 1000 anos, desde a morte e ressurreição de Jesus. Ele não pode fazer mais o que ele fazia antes da vitória do Senhor, mas haverá um tempo, que é o tempo do anticristo, que ainda não veio, que vai ser uma pessoa, e que vai enganar muitos, e que cristãos serão mortos, e nesse tempo ele será solto. É a visão idealista. Agora, se você adota a visão de que, não, Satanás, vai haver um momento em que ele vai estar completamente preso, que geralmente é a visão dispensacionalista, de que a igreja não vai estar aqui, a igreja vai estar reinando com o Senhor 1000 anos, ela vai ser arrebatada e vai estar reinando com o Senhor 1000 anos, aí ele é solto aqui, mas a igreja não vai estar passando por nada disso, porque a igreja não está aqui, então ele pode
pintar o 7, bordar o 8 e, sabe, pegar o sangue do povo aqui e fazer o 9. É uma leitura possível, porque a leitura dispensacionalista é uma leitura possível, mas para o aliancista, idealista, é uma leitura improvável. Mesmo que todos os elementos do texto, que nem todos os elementos do texto caibam na visão. Por isso, ele é um capítulo problemático. Ele não é um capítulo impossível, mas ele é um capítulo problemático. Eu não estou dizendo que a visão idealista explica todos os pormenores do capítulo 20. Não é isso. Mas que ela é uma visão adequada diante do todo que a gente vem estudando o Apocalipse. Então, sinta-se à vontade para você ficar encucado. E sinta-se mais à vontade ainda para você comprar livros e estudar sobre o assunto. Tá? Porque, de fato, não há uma visão que encaixe todos os pormenores. Reverendo, Paulo Wendel, abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, só para a gente perceber a mesma linguagem que Jesus utiliza nesse episódio da acusação dos fariseus contra ele e o modo como ele apresenta a si mesmo, retirando do poder do diabo as almas que estavam aprisionadas, e é a mesma linguagem. Lucas 11, 14 em diante. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aí agora a ilustração. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em quem confiava e divide os despojos. E a linguagem de Mateus é que o mais valente, antes dele saquear esses bens, que são almas que estão em seu poder, ele primeiro precisa amarrar o valente. Ou seja, é uma linguagem de redenção. Quando Jesus Cristo ele redime uma alma, ele precisa prender Satanás na autoridade que ele tinha sobre essas almas. Então, esta é a linguagem utilizada. Então, o reverendo Rego pode completar. Completando, prendendo assim o valente, e ele estando amarrado, ou nessa linguagem joanina, sendo lançado nesse poço, durante a dispensação da nova aliança, da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, ele não está inativo, mas ele está amarrado, ele está preso, inativo na vida dos crentes. E sempre quando a igreja prega o evangelho, a situação de Satanás, ou seja, essa força que ele tem sobre as nações, ela vai diminuindo à medida que o evangelho vai se expandindo. Então,
onde o evangelho vai se expandindo, a força de Satanás vai diminuindo. E o oposto também é verdade. Onde tem menos evangelho, onde tem menos pregação, onde tem menos fidelidade ao Senhor, a força de Satanás aumenta, até o dia em que ele será lançado. Não apenas, até o próprio abismo aqui, né, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas nós vamos para frente. Diga Pastor, aí, Pedro Henrique. Seguindo dentro dessa visão que a gente tem estudado, lendo esse texto, me veio à mente a parte do dragão e da mulher. Quando o menino sobe, né, aos céus, aí o dragão tenta perseguir a igreja, mas é dada asas à mulher, né? Seria meio como se fosse uma corrente a Satanás. E quando ele se coloca na terra, é como se ele tivesse sido solto. Aí vem o anticristo. O Ramonilson ali já pegou a... É como se fosse uma repetição do ciclo. Agora, tem um problema quando você continua o capítulo, que é dito que Satanás é lançado no lago de fogo, onde já estavam as figuras que é dita no capítulo 12, que é o anticristo e o profeta. Sim. Aí gerou um nó em mim, particularmente. Não, esse capítulo gera um desconforto hermenêutico. É lógico que gera. Todos os estudiosos que escrevem sobre o Apocalipse olham para esse capítulo e têm dúvidas a respeito de aspectos pontuais desse capítulo. Ninguém chega nesse capítulo, nenhum dos estudiosos que estudou 50 anos o livro do Apocalipse, passou a vida inteira estudando o Apocalipse, chega e diz: nós conseguimos entender o Apocalipse capítulo 20 completamente. Vocês não sabem. Conseguimos. Vou escrever. Não existe esse livro, não, gente. Não existe esse estudioso, pelo menos que eu conheça, que seja um estudioso sério, né? E diga, não, nós conseguimos resolver todos os problemas. Mas nós podemos lê-lo de uma maneira que ele faça sentido, tá? Porque nos foi dada as chaves hermenêuticas, as metodologias, e nós estamos comparando aqui textos do capítulo 20 com os do capítulo 19, estamos comparando com os textos do capítulo 12, e nós não estamos pegando o capítulo 20 e olhando para ele sozinho, mas nós estamos fazendo o que nós devemos fazer: comparar a Escritura com a Escritura. E uma coisa bonita de o dragão ter ficado para o final aí, é porque João está mostrando que toda essa bagunça foi gerada por ele. Então ele vai ter uma cena muito exclusiva para mostrar que de fato esse dragão... também isso, assim, vamos voltar a imagem para ele, vamos ver o que é que está acontecendo exclusivamente com ele. Olhe comigo ali, veja. Lembrando que João está em espírito, e aqui eu quero encerrar. Ou seja, numa visão, ele descreve a prisão do dragão, que é a antiga serpente, o diabo, Satanás. Um forte anjo acorrentou o inimigo por 1000 anos, todavia deve ficar por lá, para depois sair, e durante este tempo foi impedido de enganar as nações. Entendemos estes 1000 anos simbolicamente, a saber, desde o nascimento de Jesus, passando por sua obra completa, até, como já dissemos, sua segunda vinda. Durante este período de tempo, Satanás está amarrado, olha o que eu coloquei entre aspas, tá? Todavia, não está inativo. Agora, se você ler amarrado lá como inativo, nós vamos ter que procurar uma época em que Satanás está completamente sem atividade. Que época é essa? Pelo amor de Deus. Tá? Ou que época será essa? Aí vem a teoria dispensacionalista. Vai ser a época em que a igreja vai ficar lá
entre as nuvens, aí solta Satanás aqui. Não faz sentido, porque a ação satânica é contra a igreja, é contra o povo de Deus. Se a igreja não está aqui, ele vai, cadê meus inimigos? Nem estão aqui. Tá? Pois é, se possível, enganaria até os eleitos. Como é que eu junto isso se a igreja não estava aqui para ele enganar? Você não tem, para a minha visão, a visão que eu adoto, né? Não tem muita lógica ser lido assim. Então, voltemos. Durante esse período de tempo, Satanás está amarrado, todavia não está inativo, pois seu poder ainda influencia as nações. Mas, a pergunta que se tem feito é: como ele está amarrado? A resposta está no triunfo de Jesus em seu ministério. Aí apaga aí o de Jesus, vírgula. E na proclamação do Evangelho a todas as nações. Como dito acima, essa mensagem tem de fazer sentido aos cristãos lá das 7 igrejas, e não só a nós. Outro erro é a gente dizer, não, esse capítulo aqui foi escrito só para a gente, tá? Não, ele escreveu o Apocalipse para o pessoal lá do primeiro século. Como dito acima, esta mensagem tem de fazer sentido aos cristãos perseguidos do primeiro século. Para eles, Satanás estava de algum modo amarrado. Então, se nós pudéssemos, com a máquina do tempo, voltar ali para o primeiro século, Satanás está de algum modo amarrado? A resposta seria sim, por incrível que pareça. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam tendo seus bens espoliados, mortos. Mas se você perguntasse, Satanás está de alguma forma amarrado? Todo o livro de Apocalipse é sobre a vitória de Jesus sobre todos os poderes opositores. Então, ainda que a igreja estivesse sob o feroz olhar do império, Satanás por detrás do império, mas do império romano, lá no primeiro século, Jesus tinha o inimigo sob controle. Era exatamente essa a mensagem do Apocalipse. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Sim, mas nós estamos morrendo, está todo mundo sendo jogado aos leões. Mas a mensagem de João é: Jesus está no controle. Ele está vendo isso. Jesus tinha o inimigo sob controle. Logo, Satanás estava amarrado, tolhido, mas ele não estava morto. E mais, Jesus triunfou sobre Satanás no deserto, conforme Marcos 4, de 1 a 11. Após isso, nós vemos seu ministério poderoso. Isso aqui é importante entender, tá, irmãos? A partir de Marcos, capítulo 4, nós vemos Jesus, o ministério de Jesus muito mais ativo contra demônios. Isso aparece demais a partir de Marcos 4. Por quê? Porque a partir de Marcos 4 é quando Jesus está nas tentações lá no deserto e ele vence o diabo citando, né, as escrituras sagradas, mas após isso muitas pessoas endemoniadas aparecem. Jesus começa a quase em todos os capítulos expulsar demônios. Eu disse em preleções passadas que o que fica explícito para nós com a chegada de Jesus é como se Jesus tivesse chegado e tivesse feito assim, num enxame de abelha, sabe? Desse um peteleco. Você pode ler os evangelhos, é assim, poucas aparições de demônios no Antigo Testamento. Poucas manifestações, mas é só o Messias nascer que o enxame de demônios
se levanta sobre a terra. Após isso, vemos seu ministério poderoso de expulsar demônios, que é estendido aos discípulos em Mateus 10. No sinóptico de Lucas, capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus afirma que viu Satanás caindo do céu como relâmpago. Depois que o Senhor retorna aos céus, dá autoridade aos discípulos e à igreja para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Isso em Mateus 16, 18 a 20, com o avanço da igreja, e aí entra a questão de Atos dos Apóstolos, estudar a história das missões, né? Com o avanço da igreja, com as missões apostólicas e as missões pós-apostólicas, a influência de Satanás diminui, porque cada vez que a igreja vai chegando num lugar, a influência satânica, ela diminui. Eu não sei se vocês conhecem o Ronaldo Lidório, mas o Ronaldo Lidório tem muitas histórias para contar de lugares onde ele chegava, que o evangelho ainda não tinha chegado, e tinha o quê? Bruxaria, feitiçaria, gente possessa, isso na África, em outros lugares por onde ele já passou. E quando ele começava a pregar o evangelho, o que era que acontecia? Essas coisas começavam a diminuir. Porque o evangelho avança, o Espírito Santo vem, convence as pessoas, e o poder satânico sobre aquelas culturas indígenas, aborígenes, aquelas sociedades pagãs, começava a diminuir, a luz ia chegando, né? Então a influência de Satanás diminui, mas não acaba, pois o diabo não está preso em todos os sentidos. Quando a luz do evangelho vai chegando aos mais distantes rincões do mundo, a influência satânica vai diminuindo. Estamos chegando ao final. Em seguida, João relata uma visão de como é o milênio para os que já morreram em Cristo. O milênio deles é com Cristo. Ou seja, aqueles que já morreram, essa é a primeira morte. Aqueles que morreram estão com Cristo agora, nesse instante, enquanto nós estamos aqui, domingo de Páscoa, dia 17/4. Os que já morreram estão com o Senhor, mas não é a morada final, porque a morada final é novos céus e nova terra. E essas pessoas ainda não ressuscitaram. E a promessa é que os cristãos ressuscitarão com corpos incorruptíveis. Então haverá ressurreição do corpo. As almas dos decapitados, ou seja, dos mártires, estavam com Jesus e estão. Esses são os mesmos que não tinham adorado a besta, não tinham adorado a sua imagem, mas mantiveram-se fiéis ao Senhor. E a próxima sentença, aí sim, é uma das mais complicadas. João escreve o seguinte, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Como é que a gente entende essa primeira ressurreição? A gente entende essa primeira ressurreição assim que o Espírito Santo vem, regenera você, você ouve a palavra do Evangelho e você se converte. Você foi ressuscitado. Você estava morto em delitos e pecados, usando a linguagem paulina de Efésios capítulo 2. O Espírito Santo vem e regenera você, e você é convertido, você foi ressuscitado. Essa é a primeira ressurreição. Se você lê isso de forma diferente, não, a primeira ressurreição, alguns vão ressuscitar no futuro, só alguns, aí esses vão viver com Jesus, e depois de 1000 anos, outra leva de seres humanos vai ser ressuscitada depois. Não faz sentido. De novo, é uma leitura, essa leitura de que alguns vão ser ressuscitados primeiro e vão passar um tempo e depois de 1000 anos outros vão ser ressuscitados. É uma leitura, mas é uma leitura que não faz sentido com o todo do Apocalipse. Mas isso aí, esse ponto 5 que está aí, né? Eu só fiz transcrever
o texto que está no versículo 5, tá? Então aí Apocalipse, capítulo 5, ou capítulo 20, desculpe, capítulo 20, versículo 5, só é uma transcrição, tá bom? E mais, ponto 6, onde estamos? Acabou? Não mandei não para cá? Existe um comentarista chamado Wilcock, e comentarista famoso, ele reconhece as dificuldades, não sei se tem aí no material de vocês, olha aí se tem, Wilcock reconhece as dificuldades, tem no material? Eu não estou vendo se apareceu ali. Tá, é porque às vezes eu dou uma olhadela assim de lado e não vejo. Wilcock reconhece as dificuldades de se encaixar esse texto na leitura amilenista. Contudo, afirma que esse cenário descrito por João se encaixa na nossa experiência atual. Porque naquele tempo de grande perseguição, e até nesse tempo no qual estamos, o próprio João, no início do livro, no capítulo 1, versículo 6, afirma que já reinamos como sacerdotes. Então, se já reinamos como sacerdotes, na visão do Wilcock e de muitos, se nós já reinamos com Cristo como sacerdotes, essa visão de que nós ainda reinaremos com Cristo durante 1000 anos, faz com que o texto do começo do Apocalipse perca o sentido. Porque no início ele diz, não, nós já estamos reinando, como nós somos uma nação de sacerdotes. João já nos vê reinando com Jesus como sacerdotes. Agora ele não vê mais, porque precisa ser em 2 etapas. Alguns estão reinando lá em cima e outros não estão ainda. E ainda vai haver 1000 anos de separação entre esse reinado de alguns e os outros que não subiram. Então, para ele, a primeira ressurreição significa aquilo que o Novo Testamento descreve em muitos lugares, como a passagem da morte para a vida, o novo nascimento em Cristo Jesus. Então, esses é que são os felizes, os bem-aventurados, os que nasceram de novo da água e do Espírito. Estamos chegando no final. Após os 1000 anos, Satanás é solto, e ele com os seus seguidores unem-se contra o Cordeiro em Gog e Magog. Estes nomes que aparecem em Ezequiel, capítulos 38 e 39. E aqui o Wilcock, ele tem um senso de humor ácido. Aqui é uma citação dele. Ele diz, e seja lá qual for o adversário que foi batizado por Gog, da terra de Magog, tá? Porque a gente não sabe, né? E seja lá que adversário for esse, tá certo? Que esses nomes, eles estão no livro de Ezequiel, mas como João está tendo uma visão, e esse povo não existe mais, essa terra não existe mais, então ele diz, seja lá quem vai receber esse nome no futuro, tá? Se é que vai acontecer, ele não pode ser nenhum tipo de poder particular, nem mesmo uma coligação de poderes. A escala de conflito, qual é a escala de conflito que está aqui? Gente, é uma escala de conflito planetária aqui. Então, assim, que escala de conflito é essa que ao mesmo tempo vai atacar todos os cristãos do planeta ao mesmo tempo, assim? 3, 2, 1. Vai ser às 6 horas da manhã do ano 2700 e sei lá. E nós vamos atacar todos os cristãos ao mesmo tempo, num lugar chamado Gog e Magog. E aí chegam as forças de Satanás com os tanques de guerra satânicos,
e com os aviões voando. Os aviões têm 2 chifrinhos, assim, e... sem sentido. Esses lugares, portanto, não podem ser espaços geográficos literais, pois o que João vê é uma batalha com exércitos inumeráveis que se digladiam. E o melhor de tudo é que nós já lemos o capítulo 19. Porque o que é que acontece no capítulo 19? Jesus vem e derrota todos os inimigos sozinho. Não há uma batalha 2. Não, mas Jesus venceu, mas aí não venceu. Tem uma, sabe, round. Vocês já jogaram Mortal Kombat? Round 1, fight, né? Mas agora é o round 2, fight, né? Porque não tinha dado para vencer. Então, o melhor é compreender isso como uma guerra entre a igreja e todos, em todos os tempos. Presta atenção nisso aí. É melhor compreender uma guerra entre a igreja e todos, em todos os tempos, que não conhecem a Deus. Todos, em todos os tempos, que não conhecem a Deus. É uma guerra que dura milênios e terá desfecho tal qual o capítulo 19. O verbo de Deus vence num instante, não numa batalha planetária. Quanto tempo durará essa batalha? 6 meses de guerra, tá? O diabo fugiu no 19. Exato. Cara, eu gosto de espada katana samurai. Eu vou mandar fazer uma para eu ficar com uma espada samurai. Aquele que gostar de outro tipo de arma, tá? Após a vitória do Senhor, a falsa trindade é lançada no inferno para sempre, agora sim, onde será atormentada dia e noite. Apesar da cena da perdição da falsa trindade vir antes da cena da perdição dos ímpios, nós devemos compreender que a cena é um todo. Todos estão sendo lançados no inferno ao mesmo tempo, mas João está escrevendo separadamente. Todos os inimigos de Deus são julgados e condenados na linguagem de guerra, de novo, do capítulo 19. Por favor, o capítulo 19 é uma condição sine qua non para o 20, para que a gente possa entender até onde dá para entender o capítulo 20. Todos são derrotados no mesmo instante, pela espada da boca do verbo de Deus. Tanto é que lá o anjo convida para o banquete, né? Venham aqui, tem um banquete enorme. E o que é? Carne de reis, carne de gente grande, pequena, pobre, rica, de cavalos, podem vir, se fartem à vontade. Isso já aconteceu no 19. E finalmente, a linguagem de João é tipicamente judaica, tal qual sua apresentação de Deus no início do livro. Ele não é descrito em termos antropomórficos, mas apenas como aquele que estava assentado no trono. A brancura do trono representa sua pureza e santidade, que é o famoso trono branco. Nós não temos tempo para isso mais, para tecermos detalhes, né, sobre o trono branco, onde as pessoas serão julgadas uma por uma. Mas se lembre, irmãos, a brancura, ela representa a santidade. João está tendo uma visão. O trono branco não existe, mas existe uma realidade por detrás. Qual é a realidade? Deus é justo, é santo, é puro, e é o juiz de vivos e dos mortos. Ele não precisa estar sentado num trono
para fazer isso que João diz que ele está fazendo. A brancura do trono representa a sua pureza e santidade. Logo, a impureza e a impiedade não poderão subsistir diante da sua presença. Tu não é obrigado a ele dizer: número 1, venha cá para o julgamento. Aí você se apresenta diante do trono branco. Olha, você está sendo mandado para o inferno por isso, por isso, por isso. Número 2, tá? Número 7.835. Tá? Quantas pessoas já passaram pelo planeta Terra, né? Ele não sabe, tá? Número 15.437.535.003. Por favor, apresente-se. Aí vem diante do trono branco e tal. E a sua vida, ainda tem aquela questão da vida passar no telão, né? E a sua vida inteira vai passar no telão. E você vai ver que realmente você merece o inferno. Aí Deus vai mandar você para o inferno. Gente, isso é tudo ficção, gente. Isso é tudo coisa é mais Hollywood que Bíblia, gente. Tá? Isso não tem hermenêutica nenhuma nisso, né? Pois não. Sim. Não é que o julgamento não vai acontecer, tá? O julgamento acontece, mas o julgamento tem várias imagens. Por exemplo, essa imagem aqui é uma delas. Outra imagem que a senhora bem falou: as ovelhas serão colocadas à direita, os bodes colocados à esquerda. Cadê essa imagem aqui? Não tem. Tem nos evangelhos, mas não tem aqui. Então, você tem que olhar para o todo da Bíblia, porque se você for pegar só uma imagem, aí você vai, não, é desse jeito. Mas e as outras imagens? Você vai jogar onde? Né? Ou dizer, não, Mateus estava errado, quem está certo é João. Não, os dois estavam certos, agora eles estão falando de duas formas diferentes. Tão santo e justo é esse que se assenta no trono, e tão grande é a sua ira, que até a criação foge temerosa da face do Senhor. Interessante que aqui tem, e a terra vazou, né? Os elementos da criação disseram, eu vou embora, né? O castigo, a justiça, a ira é grande demais. Por isso que se diz aqui no versículo de número 11: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora você imagina a criação, que é imóvel, não é? É praticamente estática aqui. Deus se apresenta e eles vazam, dizem, eu não vou ficar aqui não, vai acontecer um negócio muito grande, é melhor eu me esconder, tá? Isso aqui é nada mais, nada menos que uma visão da majestade, da santidade, da pureza de Deus. Alguma coisa muito grande vai acontecer, que até os elementos da terra vão embora. Nós terminamos, e não, né, porque a gente poderia passar aqui um ano falando. Deus abençoe, irmãos. Deixa eu passar a palavra para o reverendo Marcos Aurélio. À noite nós pregaremos nos 2 últimos capítulos que faltam, que é o capítulo 21 e capítulo 22. Ok, meus irmãos, vocês perceberam que de fato o que foi dito lá no início, né? Aqui é material para 2 anos, né? De caminhada. Então nós fizemos aí 2 anos de caminhada em 4 dias. Então minha coluna está sabendo dessa informação. Então de fato não tem como cobrir todos os detalhes, mas eu penso que nós tivemos uma visão panorâmica muito boa do livro, né? Há 2 formas de você, né, lidar com um material desse, né? A primeira é visão panorâmica, é a visão de helicóptero. Você olha a mata de cima,
não é? E a outra visão é a visão de dentro da mata, onde você vai caminhando em cada árvore. Nós não conseguimos caminhar por cada árvore por causa do tempo, mas foi suficiente para termos uma visão saudável do livro do Apocalipse, que vai ser concluído hoje à noite, capítulos 21 e 22, não falte. Então, desde já, à noite vamos fazer, mas desde já, nossa gratidão a Deus pela vida do reverendo Rego, por toda a dedicação, esforço. Ele também não teve, né, o tempo suficiente para ter um aprofundamento maior, tanto em termos de estudo, quanto em termos de produção também, né? Mas o que nós recebemos foi ouro, foi coisa preciosa, pelo que nós queremos agradecer a Deus pela vida dele. Amém. Fiquemos em pé e vamos orar, agradecendo e já agradecendo também pela refeição que já está ali nos aguardando, pelas irmãs que prepararam com muito carinho ali a nossa refeição. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, damos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Temos aprendido, ó Deus, que a vitória é do Senhor, é o Senhor que vence, é o Teu Cristo que, ó Deus, derrota todos os inimigos do Senhor. Eles lutam contra a igreja, mas a luta deles é contra o Senhor. Eles nos odeiam porque primeiro eles odeiam o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, que está vivo, que está, ó Deus, à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, para de uma vez por todas, ó Deus, lançar todos os inimigos do Senhor no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Nosso Deus, obrigado, porque nessa luta nós não estamos do lado do pecado, lutando contra Cristo. Estamos do lado de Cristo, lutando contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. E nós compartilhamos com o Senhor desta grande e retumbante vitória, esse triunfo glorioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por tudo que nós recebemos. Muito obrigado pela vida do Teu servo pastor Rego. Continue capacitando, abençoando, ó Deus, usando o Teu servo, ó Deus, ali na segunda IPB em Vazia Alegre e em todos os lugares e esferas de atuação que o Senhor o colocar. Abençoe sua esposa, abençoe a Érica, abençoe suas filhas com saúde, com graça, que essa família, ó Deus, cada dia mais cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Recebemos, ó Pai, a refeição, o almoço, com ação de graças, entendemos que vem do Senhor, Tu és a fonte de todo o bem, de todo sustento. Obrigado pelas irmãs que prepararam, que trabalharam durante todo esse tempo, ó Deus, servindo ao Senhor, enquanto servia a nós, a Tua igreja. Ó Deus, abençoe as Tuas servas, dando saúde, paz, alegria ao coração delas. Recebemos essa refeição com alegria e gratidão em nosso coração. Assim te oramos e já te pedimos, ó Pai, a Tua bênção para o culto logo mais à noite. Estaremos chegando aqui às 17h30 para um tempo de oração, de intercessão, e às 18 horas iniciarmos o culto dominical, esta convocação solene do Senhor para o Teu povo nesse dia, que é dia de vitória da morte do Cordeiro, o nosso Senhor, e a sua ressurreição, declarando vitória sobre os nossos inimigos. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos almoçar, minha gente. Deus abençoe a todos. Adquira o livro Contra o Caos do nosso pastor Rego Antunes. Ele pode estar fazendo a sua dedicatória e você levando para casa esse material que foi preparado também com muito esmero, tá bom? Vamos almoçar, logo mais à noite estaremos de volta.